Há exatos 200 anos atrás nascia Gonçalves Dias. E hoje a gente faz esse podcast especial trazendo resgate de histórias de Gonçalves Dias. Um Gonçalves Dias que talvez a gente nem conheça direito. Para isso, nós convidamos a doutora Ana Luísa Almeida Ferro para trazer um pouco, resgatar um pouco essas histórias desse Gonçalves Dias, que tinha sim, despertava o carinho de gente muito importante naquela época, entre os seus colegas, não é, de literatura, mas até o nosso imperador Dom Pedro II. São muitas histórias para contar. Eu vou começar com o currículo da doutora Ana Luísa Almeida Ferro. Ela mesma pode nos contar um pouco dessa sua formação. Eu sou Ana Luísa Almeida Ferro, sou escritora, sou membro da Academia Maranhense Letras, Academia Brasileira de Filosofia, Academia Brasileira de Direito, sou promotora de justiça, sou poeta, historiógrafa, tenho 19 livros publicados, sendo que alguns deles foram premiados no Brasil e no exterior, como é o caso do 1612, né, que é um livro que homenageia a nossa São Luís, né, 1612, os papagaios amarelos na Ilha do Maranhão e a fundação de São Luís. Tenho formação também, em Direito e Letras, mas meu mestrado e doutorado foi em Ciências, em Ciências Penais, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, em Direitos Humanos. E também faço parte de outras academias, além da Maranhense de Letras, a Ludovicense de Letras, também o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, a Academia Caxiense de Letras, também sou membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, de Santa Catarina, da Academia Cearense de Letras, sou membro correspondente, sou sócia honorária da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, também sou membro do Pen Clube do Brasil. Nós iniciamos agora uma série com a doutora Ana Luísa Almeida Ferro. A gente tem muito visto falar a respeito de Gonçalves Dias, da Canção do Exílio, do amor por Ana Amélia, das viagens, da morte ainda não muito resolvida, lá para os lados de Atins, ali acima da praia de Araoca, lá para os lados vimarenses. Mas hoje, aqui nesse podcast, a gente vai ver um Gonçalves Dias que a gente pensava de Gonçalves Dias apenas aquele cara taciturno, muito triste, das paixões mal resolvidas, mas olha, ele tinha outras paixões também. E vocês vão ficar admirados de um Gonçalves Dias que a gente vai encontrar de um certo humor. Por isso, hoje a gente conversa nessa série com a doutora, repito, Ana Luísa Almeida Ferro. Afinal de contas, Gonçalves Dias era um homem triste, como a gente parece nos versos, se morre de amor, eu te amo, aquelas coisas todas, Ana Luísa. Ele era as duas coisas. Ele era um homem, realmente ele teve uma vida muito infeliz, né? Ele não se casou com a mulher que ele amava. Ele se casou com uma pessoa que, embora o amasse muito, mas o casamento não andou, infelizmente, né? Ela era ciumenta. Ele também, ele teve vários amores, né? E também ele não ajudava muito. E ele tinha vários motivos, por exemplo, a própria condição dele de mestiço naquela época causava preconceito, principalmente na província, né, no caso no Maranhão. Foi o motivo da recusa da mãe de Ana Amélia, né, que em 4 letras recusou o pedido de casamento que ele fez da mão de Ana Amélia, né? E ele era... E por quê a recusa? Porque além o pai dele era português e a mãe dele era cafusa, né? Segundo alguns, ela era descendente de indígenas, para outros era mistura de negro com índio, né? E ainda era casada, né? Então ele era também filho, ele era filho ilegítimo para aquela época, né?
Então ele sofreu muito preconceito, ele nunca tinha dinheiro também, os amigos o socorreram diversas vezes, o próprio Teófilo Leal, que é um amigo muito conhecido, foi até na casa dele que ele conheceu a Ana Amélia, né? Também o socorria. Então ele tinha muitos amigos, pessoas inclusive influentes que ora conseguiam que ele assumisse determinado cargo, e é bom que se diga que Gonçalves Dias era uma pessoa orgulhosa também. Apesar dessa falta de dinheiro, dessas infelicidades, se ele devia alguém, ele sempre fazia questão de pagar. Ele não gostava, por exemplo, de publicar os livros dele à custa do erário público, né? E muitos faziam naquela época. Isso era costume, não era nada, digamos assim, excepcional, mas ele não gostava, ele era muito orgulhoso. Mas o fato é que na vida dele ele foi muito infeliz. Ele perdeu a filha aos 2 anos de idade, né? A filha que ele teve com a Olímpia. Ele se casou com a dona Olímpia, que era uma pessoa, filha de um médico famoso no Rio de Janeiro. Inclusive esse médico tinha sido até médico da Imperatriz, então ele tinha um grande prestígio. E vejam que Gonçalves Dias estava com orgulho ferido, né? Porque o pedido de casamento dele havia sido recusado. Então, quando ele chega no Rio, ele até mesmo para esquecer a Ana Amélia, e para a Ana Amélia o esquecer, ele aceita, digamos assim, a admiração que a Olímpia tem por ele e realmente se casa com ela. Mas, infelizmente, o casamento não dá certo, e ela realmente ela era muito... Ela tinha um ciúme, mas vejam que ela também não era... Eu não quero que fique aqui a imagem de uma megera, ela não era isso. Pelo contrário, ela era uma pessoa sempre preocupada com Gonçalves Dias, escrevia cartas, infelizmente às vezes ele ignorava, porque ele realmente se sentia sufocado, né? Ele achava que ela o sufocava. Inclusive um fato que é contado. Uma vez ele estava doente, né, lá no Rio de Janeiro, e parece-me que haviam proibido que ele usasse a voz, não podia conversar com os amigos. E os amigos iam visitá-lo, ele tinha muitos amigos no Rio de Janeiro, iam visitá-lo, chegavam, e ele, enquanto a mulher não estava, ele se danava a conversar com os amigos, né? Ele encetava ótimas conversas. Quando a mulher se aproximava, né, ele se recolhia debaixo dos cobertores e parava de falar e esperava, mas ela já tinha ouvido a voz dele, né? Ele já ralhava com ele, já o criticava e tal. Ele esperava ela sair, e quando ela saía, ele dizia para os amigos: minha mulher é muito boa, mas ela me abafa. Então, Gonçalves Dias era assim, é uma pessoa que, por exemplo, ele perdeu o pai dele devido a recomendações dos mestres que Gonçalves Dias teve em Caxias. Ele havia decidido levar Gonçalves Dias para Coimbra. E ele foi com o pai, né? Só que quando chegam a São Luís, eles vêm de Caxias para São Luís, quando eles chegam a São Luís, o pai morre. Aí ele, por falta de dinheiro, volta para Caxias. Mas aí os professores dele conversam com a madrasta, né? Com quem o pai dele havia se casado, e ela o envia. Então ele vai para um ambiente... Era o melhor para ele, mas justamente ele vai para um ambiente que não é o ambiente dos seus. Ainda que ele sentisse a falta de carinho, porque ele foi separado da mãe ainda menino, ele foi criado pelo pai, e depois, quando ele casou com a madrasta, né, ele foi criado pela madrasta, né, depois do casamento, e ele sentia falta desse carinho, tanto que ele tinha uma dedicação muito grande à irmã dele, Joana, né, que era filha do casamento do pai. Mas ainda assim ele era um desterrado, ele diz isso em alguns poemas dele. E a Canção do Exílio é a maior prova de que ele sentia uma saudade tremenda, mesmo aproveitando, bebendo, escrevendo,
bebendo da cultura portuguesa, aprendendo, e ele foi um aluno brilhante em Coimbra, né? Mesmo estudando, sendo discípulo de Alexandre Herculano, de Castilho, de Garret, tal, mas ele não esquecia o Maranhão, ele não esquecia o Brasil. Então aí já havia aquele sentimento de saudade, havia o sentimento de não ter tido o prazer de conviver com a sua mãe longamente, né? Depois a questão do casamento, ele se apaixona por Ana Amélia e não pode realizar esse... E ele a conhece na casa do amigo, do Teófilo Leal, né? Ela tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos, e ele fica maravilhado com ela, mas não é ainda o amor que ele vai ter posteriormente, mas já é aquela fagulha, né? E ele dedica já um poema a ela, que é Leviana, né? E ele reconhece que certamente você não é só minha, é de outros, tal. É uma borboleta, né? Compara com uma borboleta. E aí depois, quando ele retorna, ela já tinha 19, 20 anos, por aí. Quando ele retorna ao Maranhão e a vê novamente, aí a paixão explode. E ele é correspondido. Ela se apaixona também perdidamente por ele. E aí é que ele faz o pedido de casamento por carta direcionada à mãe, né? Só que a mãe também, a mãe por carta também responde em 4 linhas bem secas, negando a mão de Ana Amélia. E aí é que é o momento crucial da vida dele, porque a Ana Amélia queria fugir, ela estava disposta a tudo. Ela queria realizar esse amor. E ele não se casa, digamos assim, a alegação dele foi justamente de que ele não podia trair a confiança do amigo dele, porque o Teófilo Leal era cunhado da Ana Amélia, né? E ele havia conhecido a Ana Amélia na casa do amigo dele, que o hospedava sempre, era o verdadeiro lar, era onde ele se sentia mais em família, era na casa do Teófilo Leal, né? Então ele não queria trair a confiança. E aí eu já faço aqui também uma especulação. Ele já era um poeta consagrado no Brasil. E seria um grande escândalo se ele fugisse, né, com uma... Ela era considerada de uma das melhores famílias, né, da época, né, da província, né, do Maranhão. Então, teria sido um grande escândalo. Então, acho que também isso pesou na decisão dele. Mas foi uma decisão que o tornou profundamente infeliz para o resto da vida, porque ele não vai esquecer a Ana Amélia. Ele vai continuar a fazer poemas para ela, mas não só para ela, porque mesmo depois de casado, ele vai ter vários casos, isso é pouco falado, mas Gonçalves Dias, por exemplo, conheceu a Eugénie em Paris, conheceu Engrácia em Coimbra, Engrácia até anterior, Engrácia anterior a Ana Amélia. Temos também Céline na Bélgica. Temos uma cantora italiana, dizem que ele aprendeu italiano por causa desta cantora, né? Então, assim, Gonçalves Dias teve uma vida amorosa, ele era uma pessoa extremamente sedutora. E era, segundo os que o descreveram na época, feio. Tinha 1,50 m, mas era encantador as mulheres, né? Imaginem ouvir da boca de um poeta como ele aqueles versos maravilhosos, não é? Com que ele não escreveu só em honra, digamos assim, em homenagem a Ana Amélia. Ele tem poemas para outras mulheres, né? Ele tem a Uma Poetisa, ele tem Olhos Verdes, essas são outras, né? Os olhos de Ana Amélia eram olhos negros, não eram olhos verdes, não é? Então, mas ele era profundamente infeliz, e agora respondendo a sua pergunta,
mas ele sabia disfarçar isso bem no convívio com os amigos. Para os amigos, ele era uma pessoa muito bem-humorada, né? E Antônio Henriques Leal, que é quem vai publicar as obras póstumas de Gonçalves Dias, fala isso no livro, né? Que ele tinha esses dois lados, né? A vida dele, ele foi profundamente infeliz, mas ele disfarçava muito bem, né? No convívio com os amigos. Ele era uma pessoa muito alegre, muito bem-humorada, que tinha sempre uma palavra, uma resposta pronta, né? E aí podemos aqui contar outros casos a esse respeito. Então, nós estamos conversando com Ana Luísa Almeida Ferro, e que traz, digamos, outras curiosidades de Gonçalves Dias. Até então, eu mesmo pensava, nossa, esse homem era um homem assim, triste, andava por aí cabisbaixo, mas há outras histórias de um Gonçalves Dias diferente do que a gente já sabia até agora. De Gonçalves Dias, se morre de amor. Se morre de amor, não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores assomos de prazer nos raios n'alma, que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve e no que vê, prazer alcança. Simpáticas feições, cintura breve e graciosa postura, porte airoso, uma fita, uma flor entre os cabelos. Um que mal definido acaso podem, no engano do amor, arrebentar-nos, mas isso amor não é, isso é delírio, devaneio, ilusão, que se esvaece ao som final da orquestra, ao derradeiro. Clarão que as luzes ao morrer despendem, se outro nome lhe dão, se amor o chamam, d'amor igual ninguém sucumbe à perda. Amor é vida, é ter constantemente a alma, sentidos, coração, abertos ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes, até capaz de crimes. Compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus, gostar dos campos, d'aves, flores, murmúrios solitários, buscar tristeza, a soledade, o ermo, e ter o coração em riso e festa, e a branda festa ao riso de nossa alma, fontes de pranto intercalar sem custo, conhecer o prazer e a desventura no mesmo tempo e ser no mesmo ponto o ditoso, o misérrimo dos entes. Isso é amor, e desse amor se morre. Amar é não saber, não ter coragem para dizer que o amor que nós sentimos, temer que olhos profanos nos devassem, o templo onde a melhor porção da vida se concentra, onde avaros recatamos essa fonte de amor, esses tesouros inesgotáveis de ilusões floridas. Sentir sem que se veja a quem se adora, compreender sem lhe ouvir seus pensamentos, segui-la sem poder fitar seus olhos, amá-la sem ousar dizer que amamos, e temendo roçar os seus vestidos, arder por afogá-la em 1000 abraços. Isso é amor, e desse amor se morre. Ana Luísa, afinal, cadê o outro? Qual é esse outro Gonçalves Dias que a gente ainda não conhece? Vamos lá, vamos matar a curiosidade dos nossos internautas e dos nossos ouvintes, né? Bom, justamente eu acabei de dizer que alguns o consideravam feio. Eu particularmente, eu discordo, porque as imagens que nós temos dele não são eu não achava, mas claro que isso é muito subjetivo, mas assim, é fato que ele era baixo. Isso é fato, ele tinha por volta de 1,50 m. E ele já, um poeta, né, já famoso na corte, né? Ele despertou a curiosidade de uma alta dama da sociedade fluminense que queria conhecê-lo, né, pela fama, né, desse poeta. Quem é esse poeta, Gonçalves Dias? Quero conhecê-lo pessoalmente. E eles se encontram e ela, muito sincera, né, diz que ficou surpreendida porque ele era um homem pequeno, né, e tal. E ele, né, responde de pronto para ela: de que se admira, minha senhora? Do meu todo? As mais flagrantes essências guardam-se em frasquinhos bem pequenos. Resposta de Gonçalves Dias. E vejam que ele brincava muito com essa condição, não só
do fato de ele ser baixo e tal, mas ele também brincava com o fato de que ele era uma, digamos assim, uma curiosidade para muitas pessoas, né? Então, conta-se também que ele saía de um sarau, onde ele havia sido o centro das atenções, né? E ele diz para o amigo dele: vou me apregoar como uma raridade e mandar pôr nos jornais. Atenção! Tom Pouce era o nome que se dava ao pequeno polegar na época, né? Então, Tom Pouce, americano, dá espetáculos em tais e tais noites. É uma raridade maravilhosa. Tom Pouce escreve versos e tem carta de bacharel. É prodigioso. Tom Pouce sabe latim, espanhol, inglês, francês, italiano. E ele falava todos esses idiomas, né? E isso é maravilhoso, é extraordinário, né? Então, ele realmente ele faz gozação justamente com o fato de que ele despertava essa curiosidade nas pessoas, né? Mas ele nunca, e aí José Montello que nos conta, ele nunca colocou nos jornais, mas ele teve vontade, pelo menos disse que faria. Então, ele brinca com o próprio, e brinca poeticamente, interessante as respostas dele. Bem, você ainda tem alguma coisa dele nesse viés de humor, um homem que aparentemente nas poesias ele aparece triste, mas que tem respostas muito bem humoradas. Ainda tem mais alguma coisa que a gente pudesse ainda registrar? Eu não vou me referir aqui a uma resposta dele, mas vou me referir a um caso interessante, porque ele inclusive ele gozava muito de muito prestígio, não só digamos assim, na população da época, mas também em outros. Ele tinha uma grande influência sobre outros poetas, sobre romancistas, por exemplo, José de Alencar diz que ele foi o poeta nacional por excelência. Ninguém lhe disputa na opulência da imaginação, no fino lavor do verso. O Joaquim Manuel de Macedo, vocês lembram da Moreninha, né? Tivemos até uma novela da Rede Globo, né? Baseada nesse romance, né? Dizia que ninguém, seja em Portugal ou no Brasil, disputava o primeiro lugar no lirismo, né? na poesia lírica. E é justamente com Joaquim Manuel de Macedo que ele funda uma revista, a Revista Guanabara, ou eles vão dirigir, alguma coisa assim, né? E eles levam, por ocasião do aniversário do imperador Dom Pedro II, que era um admirador dos versos de Gonçalves Dias, levam a primeira edição da Revista Guanabara, né, para ele. E o imperador, né, observa, vê os que estão lá nessa reunião, e todos estão muito garbosos, com decorações, com medalhas e tal. E ele olha para Gonçalves Dias não tem medalha nenhuma. Então, ele percebendo isso, né, ele no dia seguinte, ele agracia Gonçalves Dias com o hábito de cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa, né? E assim, é interessante porque Gonçalves Dias não se agradou muito dessa homenagem, porque foi de última hora e tal. Mas enfim, era o imperador, né? Quem havia concedido. Bem, uma pausa nas histórias e a gente vem agora para o século XXI. Beto Pereira, que é um artista fantástico, não só da música, mas também dos quadros, das pinturas, se uniu a um outro grande gênio da música maranhense, Josias Sobrinho. E fizeram, primeiro o Beto faz quadros baseados na poesia de Gonçalves Dias. E em seguida fazem músicas baseadas nos quadros, que tem uma relação, e você vai perceber. Eu vou trazer a primeira música que fala exatamente dessa coisa, desses momentos da relação
desses cantores maranhenses que relacionaram, a música e os quadros. E na mistura toda traz um pouco de Gonçalves Dias, na pintura e também nas músicas. Vamos ouvir uma delas. Olhos de um querer tão puro que neles veria Deus em tudo. Teus olhos que assim então me destes para muito além dos muros. Uns olhos banhados em águas claras, em turvas águas eu me fiz mergulho. Eu juro, meu bem, eu juro, que então por isso nunca jamais, jamais terei futuro. Ao mar me lançarei 1000 vezes, estrangeiro em terras inalcançáveis. Eu voltarei, meu bem, eu voltarei aos poucos, aos portos, aos prantos, até que a última luz se apague. A quietude desses doces olhos trouxeram esperança ao fardo que guardo em absoluto resguardo na espinheira cruel dos tratos. Então, ele era também uma pessoa que ele apesar de ele ter as ambições de cada vez se destacar mais, até pela origem humilde dele, de ser um poeta que fosse reconhecido no Brasil e no exterior, ele também era um poeta orgulhoso, né? Ciente do que ele podia fazer e modesto, né? Ainda que ele tivesse esses objetivos na vida, né? E ele tinha o objetivo de ser um grande poeta, mas era uma pessoa que queria subir pelo mérito, né? Isso é muito importante sobre Gonçalves Dias. E toda missão, e ele recebeu diversos encargos do imperador. Ele se tornou membro da comissão científica de exploração que foi ao Rio Amazonas. Ele reuniu documentos sobre a educação pública nas províncias do norte do Brasil e até documentos na Europa, né? Tudo isso ocupando cargos, né, na Secretaria de Negócios Estrangeiros, ou nessa comissão, ou em outra comissão, mas sempre ele se preocupava em cumprir rigorosamente a missão que lhe era dada, né? Ele viajava muito, e inclusive a saúde dele, eu creio que também foi se deteriorando, porque ele enfrentou, ele foi ao Rio Amazonas, ele foi a afluentes, ele foi a lugares de difícil acesso, não é? E ele não se cuidava muito, né? Vamos lembrar aqui que nós estamos falando dos românticos, né? Que não viviam muito.
né? Ele, para a média, digamos assim, ele até que viveu muito, ele morreu aos 41 anos, que para nós é muito jovem. Mas vamos lembrar que os românticos depois tiveram, digamos assim, o período do mal do século, não é? Então muitos morriam jovens. Mas assim, Gonçalves Dias, ele tinha ânsia de viver, mas era uma pessoa que não se cuidava. E é interessante lembrar que até mesmo quando ele fez a última viagem dele à Europa para tentar... Ele tinha uma série de problemas de saúde, fígado, coração, angina, também diziam tuberculose. Então, ele tinha realmente muitos problemas, né? Ele ficou, quando ele voltou da viagem, já não tinha nem voz, né? Ele teve amputada a campainha dele e tal. Então, mas mesmo assim, nessa viagem, ele estava lendo Ariosto, ele ainda escrevia, né, porque ele não concluiu, foi um trabalho que se perdeu, mas ele vinha escrevendo a história dos jesuítas, né, no Brasil, e foi um trabalho que se perdeu. Ele não concluiu os Timbiras, a gente não sabe se nessa viagem ele não vinha também, ou antes, ou na Europa, num período que ele estava lá, se ele também não escreveu um pouco mais, e quem sabe alguns desses manuscritos não se perderam no naufrágio, não é, onde ele pereceu, né? Então ele era realmente uma pessoa extraordinária, ele foi um gênio. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Uma outra passagem bem humorada é quando ele vai publicar em Leipzig os cantos dele, isso em 1857, e ele recebe várias críticas favoráveis na Alemanha, inclusive de uma revista, né? Uma revista alemã, que inclusive traz traduzido para o alemão traduzida a Canção do Exílio, também traduzida o Canto do Guerreiro, e Seus Olhos, que é dedicado aos olhos negros tão belos, tão puros, né, dedicados a Ana Amélia. E ele escreve a um amigo dele, né, do Segundo Império, Capanema, né, que inclusive ajudou, financiou era um dos amigos que o ajudavam nas horas difíceis, né, e ajudou justamente, né, nessa edição. E ele escreve para o Capanema e diz: agora eu sou, fiquei muito feliz porque agora eu sou uma personalität em caracteres alemães. então, ele brincando justamente com agora sou de casta diferente, mudei de casta. Então ele brincando com o fato de que ele havia sido saudado pela crítica alemã, né? Então Gonçalves Dias era assim, ele também, as coisas dele, né, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele às vezes tomavam emprestado, e às vezes nem diziam a ele que vou pegar essa sua calça, essa sua camisa e tal, e ele se preparava para ir né, num sarau e tal, e ele procura especificamente uma calça, eu acho que era uma calça preta, né? E ele procura a calça, uma calça nova, tal, ele procura, né? E a calça não aparece, né?
E aí dizem a ele, foi o italiano que pegou emprestado, tal. E aí ele se lembra que esse italiano é muito mais alto do que ele. E aí ele comenta, bom, se as calças fossem velhas, iam pensar que elas eram da adolescência do cara, de um período bem do passado. Mas como elas são novas, vão achar que ele é ladrão. Mas assim, ele ao invés de se enfurecer, levaram a minha calça, tal, não, ele naturalmente ele vinha com uma brincadeira, com um pensamento humorístico, não é? E ele fazia isso frequentemente. Por exemplo, às vezes ele recebia mais digamos, bilhetes para, por exemplo, apresentações de teatro e outros espetáculos, né? E ele dava para os amigos. E às vezes os amigos já sabiam, né? Onde ele, né? Às vezes pegavam e nem avisavam para ele. E aconteceu que numa dessas vezes ele foi procurar o convite, o bilhete que ele tinha ganho, tal. Cadê? Não havia mais nenhum, porque todos os amigos tinham levado todos, né? E lá ele ficou sem ir para o sarau. Então, assim, esse é o nosso Gonçalves Dias. Realmente é alguém que foi reverenciado dos dois lados do Atlântico. Eu citei aqui José de Alencar, mas não foi só José de Alencar. Alexandre Herculano, que ele admirava, o chamou de grande poeta, e também fez uma apresentação, um prefácio a um livro dele. Você tem o Alfredo Bose, na História Concisa da Literatura Brasileira, ele diz que Gonçalves Dias era o poet's poet, ou seja, o poeta dos poetas. De Gonçalves Dias, como eu te amo. Como se ama o silêncio, a luz, o aroma, o orvalho numa flor, nos céus, a estrela, no largo mar, a sombra de uma vela, que lá na extrema do horizonte assoma. Como se ama o clarão da branca lua, da noite, na mudez, os sons da flauta, as canções saudosíssimas do nauta, quando em mole vai-vem a nau flutua. Como se ama das aves o gemido, da noite as sombras e do dia as cores, um céu com luzes, um jardim com flores, um canto quase em lágrimas sumido. Como se ama o crepúsculo da aurora, a mansa viração que o bosque ondeia, o sussurro da fonte que serpeia, uma imagem risonha e sedutora. Como se ama o calor e a luz querida, a harmonia, o frescor, os sons, os céus, o silêncio e as cores e perfume e vida, os pais e a pátria, e a virtude e a Deus. Assim eu te amo, assim mais do que podem dizer-te os lábios meus, mais do que vale cantar a voz do trovador cansada. O que é belo, o que é justo, santo e grande, amo em ti, por tudo quanto sofro, por quanto já sofri, por quanto ainda me resta de sofrer, por tudo, eu te amo. O maior de todos. Foi aquele cara que conseguiu despertar a preferência crítica de poetas tão díspares como, por exemplo, Manuel Bandeira, modernista, Olavo Bilac, parnasiano, Machado de Assis, realista. Todos eles, por exemplo, Machado de Assis tem um poema em honra a Gonçalves Dias. Manuel Bandeira escreveu uma obra sobre Gonçalves Dias, e há também uma versão reduzida que eu recomendo também, tanto a versão completa quanto a reduzida, que está no livro Poesia Completa e Prosa Escolhida, né? Que também tem um artigo do Antônio Ruassi, né? Temos também Olavo Bilac. Olavo Bilac escolheu Gonçalves Dias como patrono da cadeira 15 da Academia Brasileira de Letras. Então ele não sobreviveu ele morreu antes, Gonçalves Dias morreu antes da fundação da academia, mas se tornou patrono, e não é só da brasileira, ele é patrono de várias outras academias. Ele pertenceu também ao Instituto Histórico e Geográfico brasileiro, e vejam que é importante que se lembre isso,
Porque Gonçalves Dias não era só um poeta, não era só um jornalista, não era só um dramaturgo, não era só, o que mais que ele foi? Ele foi advogado, quase foi promotor de justiça. Ele era um cientista também. Ele tem um estudo que ainda hoje é um estudo assim, considerado como muito bem elaborado, que ele fez sobre o Brasil e a Oceania, que foi lido durante várias sessões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E ele pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Então ele, além de literato, ele era um homem da ciência, além de poeta brilhante, né? Na minha modesta opinião, o maior poeta brasileiro. Ele também era um homem de ciência e ainda um historiador, né? Além de tudo, eu citei o caráter científico dele, e lembrando que ele escreveu um dicionário da língua tupi. Ele era também etnógrafo e era linguista, né? Então, assim, Gonçalves Dias, eu mencionei também os idiomas, ele fazendo aquela brincadeira, né, com o pequeno polegar, mas ele realmente, ele dominava. Joaquim Manuel de Macedo fala isso, que ele dominava não só a língua, quanto as literaturas, né, inglesa, americana, francesa, italiana, espanhola, né, portuguesa, tanto a língua quanto a literatura. E o latim. Ele foi inclusive professor do Colégio Dom Pedro II, né? Ele deu aulas de francês e de latim no Rio de Janeiro, né? Então era um homem multifacetado. Era um homem que não se conformava em ser apenas ser uma coisa só. E acima de tudo, era uma pessoa extremamente leal à sua terra. Até mesmo quando ele escreve os primeiros poemas dele, ele poderia ter publicado em Portugal, mas ele vem para o Brasil para publicar o livro dele, né, o Primeiros Cantos, vai ser publicado ele traz o material para o Brasil, né? Ainda que vários livros deles depois saiam por cidades europeias, principalmente pela Alemanha, né? Tem uma edição que sempre edições que saem pela Alemanha e tal, mas ele tinha esse cuidado, né? Ele cantava, foi um poeta que cantou a sua terra, que cantou o Brasil como nenhum outro antes havia feito. Cantou a nossa natureza, cantou os costumes dos indígenas, transformou o indígena no personagem principal dos seus poemas indianistas, né? Claro, nos seus poemas, no seu poema épico, por exemplo, Ijuca Pirama, né? Porque antes o indígena, ele era mais um companheiro ou alguém que auxiliava, tinha uma posição subalterna dentro da literatura, né? Não é que ele nunca não fosse personagem antes, né? Mas é com Gonçalves Dias que ele adquire digamos, a imagem de herói nacional, né? É com Gonçalves Dias. E Juca Pirama é o mais belo fragmento épico que o homem americano inspirou a poesia romântica. Quem diz isso não sou eu, é Josué Montello. De Gonçalves Dias, Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos e o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certa uma presa que seja tapuia, com dor ou tupir. O forte, o cobarde, seus feitos invade, de o ver na peleja garboso e feroz, e os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre e descansa, dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, ser bravo, ser forte,
não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de inimigos transidos por vil comoção e tremem de ouvi-lo, pior que o sibilo das setas ligeiras, pior que o trovão. E a mãe dessas tabas, querendo calados os filhos criados na lei do terror, teu nome lhe diga que a gente inimiga talvez não escute seu pranto sem dor. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz, na última hora teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. E cai, como o tronco do raio tocado, partido, rojado, por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista mais alto brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver a lutar. Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Bem, nós estamos chegando ao final desse podcast, em que a gente pôde trazer mais fragmentos desse multifacetado Gonçalves Dias. Eu queria que a gente encerrasse com uma citação de Machado de Assis, quando falava a passagem. Então, nós conversamos aqui nesse momento de podcast em que a gente mostra outras facetas de Gonçalves Dias, com a escritora, pesquisadora, e ela também é da Justiça, né, do Ministério Público, se eu estiver enganado, errado, promotora de Justiça, mas principalmente uma pesquisadora. Nós estamos aqui conversando com ela hoje numa biblioteca. Eu estou cercado de uma literatura fantástica, não somente dela, como do pai, que a inspirou e que eu até digo para ela: olha, parece que ele preparou você para continuar essa história. Ana Luísa, o que foi citado por Machado de Assis? Isso aí é uma coisa que eu gostaria inclusive num outro podcast que a gente falasse desse homem negro que a gente estudou como se não fosse negro. Depois que a gente descobriu, ele era filho de uma mulher lá do Morro do Rio de Janeiro. Mas isso é uma outra história. O que Machado de Assis falou sobre Gonçalves Dias? Ele conta que ele estava na sala da redação de um jornal do Rio, né, o Diário do Rio, né? E aí subitamente entrou um homem pequeno, né, magro, assim, bem ágil, né? E ele não precisou que dissessem para ele que era Gonçalves Dias. Imediatamente ele reconheceu, é Gonçalves Dias, mas ele não o conhecia pessoalmente. Ele adivinhou, né? E aí, nesse momento, ele diz que ele ficou a pensar em todas as sensações dele da adolescência. E ele disse que ele o via cantar dentro dele a famosa canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E eu queria encerrar contando um último fato, e esse é um fato pessoal em relação à minha mãe. A minha mãe tem Alzheimer, né? E outro dia estávamos eu, mamãe e uma cuidadora, né? E essa cuidadora mencionou a canção do exílio, mas ela começou a declamar a primeira estrofe. Minha terra, e mamãe estava do lado. Eu quero dizer que mamãe não lembra dos irmãos. Eventualmente ela não sabe quem eu sou. Às vezes ela sabe que eu sou filha dela, às vezes não. Às vezes ela lembra do meu nome, às vezes não. Ela teve irmãs, ela teve irmãos, mas ela não sabe o nome deles, né? Mas na hora que a cuidadora falou, minha terra tem, minha mãe continuou a primeira estrofe da canção do exílio. Isso mostra o quanto Gonçalves Dias é imortal. É isso. Muito obrigada. Quero agradecer aqui
a você, Robson Júnior, por essa oportunidade de falar deste homem maravilhoso que é Gonçalves Dias, desse homem que deve nos servir de inspiração para a construção de um Maranhão, de um Brasil melhor. Espero que você tenha gostado. Quem nos acompanhou através do rádio ou através dos canais de internet, eu sou Robson Júnior. Eu contei com esse auxílio luxuoso de Ana Luísa Almeida Ferro, que gentilmente aceitou o convite para trazer um pouco mais desse Gonçalves Dias. Eu vou deixar mais um momento desse trabalho maravilhoso de Beto e de José Sobrinho, que na exposição de quadros baseado nas poesias de Gonçalves Dias também fizeram música. Aliás, a exposição também mostrou a um quadro que vem em alto relevo para facilitar o acesso àquelas pessoas que têm deficiência visual. Muito obrigado por nos acompanhar e até um próximo podcast. Esse foi muito especial, que lembra exatamente os 200 anos de nascimento de Gonçalves Dias, o nosso grande poeta. Até uma próxima oportunidade. Uns olhos de um querer tão puro que neles veria Deus em tudo. Teus olhos que assim então me destes para muito além dos muros. Uns olhos banhados em águas claras, em turvas águas eu me fiz mergulho. Eu juro, meu bem, eu juro, que então por isso nunca jamais, jamais terei futuro. Ao mar me lançarei 1000 vezes, estrangeiro em terras inalcançáveis. Eu voltarei, meu bem, eu voltarei aos poucos, aos portos, aos prantos, até que a última luz se apague. A quietude desses doces olhos trouxeram esperança ao fardo que guardo em absoluto resguardo na espinheira cruel dos tratos.